Seja bem-vindo a mais um vídeo... Au, machucou. Ok, vamos lá. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Peixe Babel. E você gosta de animes? Os animes são uma fonte infinita de cenários futurísticos e tecnologia alienígena, robôs gigantes, inteligência artificial, que é um prato cheio, não cheio, um prato lotado aqui pro canal. E volta e meia eu recebo comentários falando: ah, faz um vídeo sobre Ghost in the Shell, ah, você ainda não falou sobre mechas, e um monte de gente me pedindo pra falar sobre animes. Mas a verdade nua e crua por trás disso tudo é que eu sou uma completa noob quando se fala de animes. Eu gosto de assistir, eu assisto os mais mainstream que tem, eu gosto de One Piece, eu gosto, sei lá, enfim, alguns, eu assisto alguns. Mas eu não sou conhecedora, eu não saberia fazer um vídeo a respeito. Então o que eu fiz? Eu chamei alguns amigos meus, que por sinal são os autores do blog Otaku no Emaki, que fala justamente sobre animes, e eles também trabalharam comigo no laboratório de robótica, então eles entendem dos dois mundos, tanto de animes quanto de robótica. Então eu achei que seriam as pessoas ideais para me ajudar com esse tema. No vídeo de hoje vocês vão ver um trechinho da nossa conversa, onde a gente falou sobre mechas, aqueles robôs gigantes famosíssimos dos animes. Pra quem não vê anime, pensa num Hulkbuster, por exemplo. Dá pra ter uma ideia aproximada do que são os mechas. A nossa discussão era especificamente se esses mechas, se esses robôs gigantes, têm alguma inteligência própria ou se eles são completamente controlados pelo piloto. E eu vou frisar mais uma vez que eu sou noob na área dos animes, então se tiver alguma informação errada relacionada a isso, vocês vão reclamar lá com os meninos do Otaku no Emaki, tá? Espero que vocês curtam o bate-papo e eu vejo vocês no final desse vídeo pra gente conversar mais um pouquinho. Existem muitos animes Gundam, é um pouco... Tem vários Gundam diferentes. É porque assim, tem vários Gundam, muitos animes Gundam falando sobre... Gundam é tipo guerra, né? É guerra, tá rolando guerra, vamos pegar robô, vamos se bater todo mundo. Por que você precisa de um robô gigante com super armado se não for pra fazer guerra? Você vai fazer o que com isso? Power Rangers. Viajar no espaço. O quê? Destruição civil? Se você pensar bem, o Gundam tem que ter algum IA, por causa daquela... Sim, tem que ter, igual o Hulkbuster precisa ter um IA. Porque senão a pessoa não é capaz de controlar o próprio corpo. Gundam é um carro, cara. Gundam é um carro, ele não tem IA, ele não tem IA nenhuma. Mas é isso que o que eu tô chamando de IA aqui é um controle mínimo autônomo que ele precisa ter, a menos que as pessoas que pilotam sejam extremamente complexas. No sentido de que os Gundams, os controles deles são muito complexos. Um ser humano normal, só um ser humano, não seria capaz de pilotar um Gundam. É bom, agora que você falou, faz um pouco sentido. Tipo, por exemplo, se a gente for levar em consideração os Gundam de Code Geass, eles fazem poucos movimentos, os pilotos, os controladores dos Gundam, eles fazem poucos movimentos, fazem coisa pra caralho. É como o Naomi falou, você tem dois braços pra controlar, tipo, armas, olho, cabeça, braço, perna, entendeu? A menos que seja, tipo, leitura de mente. Como é o controle do Gundam? Depende de qual anime que você tá falando. Mas o de Code Geass, por exemplo, a gente não vê muito As pernas. A gente não vê Da o pessoa, tem pedais. Então a gente não sabe se ele tá controlando com o pé, mas pelo menos aquelas braço ficam todo, praticamente o braço todo. Ele realmente é como se, tipo, por exemplo, eu tenho controles aqui pela minha mão e ainda tenho o movimento do braço para poder regular o controle, sabe? Do que faz, ainda provavelmente o movimento do corpo, porque ele fica uma espécie de... Então você acha que é possível um robô gigantesco de estilo Gundam que você controle sem nenhum tipo de interferência? Isso daí pode ser um bom exemplo. What? What is this? Is it the machine's special functions? Or is it Kururugi's skill? Vocês viram o vídeo do Megabots? Vocês não viram? Vocês viram o desafio?
que os caras entram no robô, senta no torso do robô e tem um controlezinho. Mas no caso desses, eu acho que não tem nenhum IA, porque os movimentos são bem simples, entendeu? Tipo, Então, o braço é bem dele, complexo. o controle é bem complexo, tanto é que o Megabot precisa de 2 pessoas para controlar. Tem um cara controlando as 2 pernas e outro cara controlando os 2 braços. Lembrando que depende do tipo do mecha que você está falando, do anime que você está falando. Por quê? Porque, por exemplo, eu acho que existem mais de anime de Gundam. Os exemplos que eu dei foram pros de Code Geass, por exemplo, que são do anime de Code Geass, que a interação é um pouco mais simples, mas existe anime de Gundam que você vê que o cara está se destruindo para poder conseguir controlar o robô gigante. Certo. Então, no caso, no próprio Gundam tem controles mais complexos e controles mais simples. Nas próprias versões. Depende do Gundam. Exatamente. Porque antes eu tava pensando mais em Gundam mais complexos. Por exemplo, os Evas, eles não são bem Gundams, mas eles são tecnologias, mas tipo, o menino ali praticamente é conectado com a mente dele. Os Evas de Evangelho. Mas os Evas são meio orgânicos. Eles são meio orgânicos. Eles são meio orgânicos, mas a parte do controle total fica na mão do guri na hora que ele tá fazendo. Total não, tanto que tem que ele tem o modo berserk dele que ele não, sai mas completamente do controle. A ideia na hora que ele tá usando é ficar por completo na mão do Shinji Ikari. Dá uma merda que faz com que ele é o protagonista. O que faz ele assumir o modo berserk é tipo, saiu do controle, sacou? Mas enquanto tá no controle, o Shinji tem total controle sobre tudo que o boneco faz. É piloto automático, mas quando não tá no piloto automático, o controle é totalmente do piloto, é isso? Não, é tipo assim, tem um controle automático foda, mas você não usa porra nenhuma do controle automático. O controle automático vai fica uma coisa. A gente vai botar isso vai. Eu tô falando aqui, eu tô pensando que era uma pré-discussão, mas só... Eu tô falando tão tranquilo aqui. Agora que falou, deixa eu gaguejar um pouco. Eles são seres orgânicos. Eles são seres orgânicos com armadura robótica que faz com que eles possam ser controlados completamente. Eles têm a parte orgânica deles e a parte robótica montada por cima para que o personagem principal possa controlar todo o corpo deles sem a interferência da parte orgânica. O Evangelho, pelo que eles disseram, é totalmente controlado. Eu discordo. Eu acho que tem que ter um mínimo de inteligência, de software no meio. Os Gundams podem até ser, Evangelho. Por que não? Porque Evangelho, o corpo deles é mergulhado em um fluido que... Sim. Você não sabia dessa parte. Não, eles vivem... Se eu muito não me engano, até as dores que eles sentem também são as dores que os personagens dentro do cérebro. Então... Eles são totalmente interconectados com os seres órgãos. Saquei. Mas é controle cerebral, então. Sim. No caso do Evangelho. Sim. E no caso do Gundam é máquina mesmo. Então, no caso do Gundam, teria que ter uma interferência de software. Sim. E o Eva não. Até Então... porque o Eva é muito no mundo das ideias também. Nesse caso, os Gundams vão ter um mínimo de IA fraca, que é para corrigir os movimentos, para poder serem controlados sem ter uma ligação direta com o cérebro do usuário. O usuário só faz alguns comandos e os Gundams respondem com muito mais do que foi passado para eles. É muito output para muito pouco input. É muito output. É muita saída para pouca entrada. Apesar de que assim... Não fala isso. E aí, o que vocês acharam? Deu pra entender a ideia geral? A conclusão que a gente chegou no final dessa discussão é que os movimentos que esses mechas fazem são muito complexos e não condiz com o controle limitado que os pilotos têm. Com 2 braços ou 2 braços e 2 pernas, você não consegue controlar todos os sensores e todos os atuadores do robô. Por isso que a gente colocou o Evangelion como exceção, porque o piloto é totalmente conectado com a armadura. Então toda a função cerebral dele vira movimento no robô,
assim como tudo que o robô sente é transmitido para o cérebro do piloto. Então isso, teoricamente, permite um grau muito mais complexo de controle. A interface cerebral dá essa liberdade muito maior do que 2 braços e 2 pernas. O que eu queria que vocês comentassem nesse vídeo, além de, é claro, o assunto, animes e etc., é se vocês gostaram desse formato de vídeo, porque essa foi a primeira colaboração que eu fiz na vida. Eu não tinha feito a colaboração com o Davi, nem com o Pirula, nem com o canal Revisão. Então eu queria saber se vocês gostaram desse tipo de vídeo, porque eu tenho mais material dessa conversa e eu posso postar aqui. A gente falou sobre inteligência artificial forte, inteligência restrita, a gente falou sobre vários assuntos associando com animes. Eu pessoalmente achei bem legal, mas eu quero saber o que vocês acharam desse tipo de vídeo. E por hoje é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada, como sempre. Eu espero ver vocês na próxima segunda-feira. Um abraço e tchau!